Fala, Caneta Preta! Muito obrigado aqui por esse projeto Você Faz Minas. Estamos indo pro sexto simulado. Já tô com o sétimo aqui que eu vou gravar, tá? Então, desde já agradeço bastante o trabalho aí que vocês estão nos dando, né? Então vamos lá. Eu sempre falo para você dar uma olhadinha no mapa de questões, né? Então o mapa de questões aqui, os itens que vão cair no simulado 6, os itens que vão cair no simulado 7 e os itens que vão cair no simulado 8, tá? Dá uma olhada nisso aqui porque eu acho que dá uma boa guiada para entender o que vai ser cobrado, porque, cara, vocês têm muita coisa para estudar, então é interessante fazer um estudo direcionado para isso. Afinal, vocês estão pagando a gente para isso, para direcionar o estudo de vocês, né? Então vamos lá. Questão 6, o que eu falei que ia cair? Que Sealed Class, valor e referência, né? Então vamos lá. O Java 17 oferece milhares de atualizações de desempenho. Milhares, acho que eu dei uma forçada ali, mas tudo bem. Tirei do blog ali da ZUP, né? Estabilidade e segurança que melhoram ainda mais a linguagem e a plataforma Java para trazer mais produtividade para profissionais de desenvolvimento. A Sealed Classes é provavelmente uma das mais notáveis e importantes aprimoramento em Java 17, tá? É provavelmente uma das. Faltou uma concordância nominal aqui, mas eu tirei desse texto, né? A Sealed Class é provavelmente uma das mais notáveis e importantes. A Sealed Class é provavelmente uma das mais notáveis e importantes aprimoramentos em Java 17. Sobre ela podemos afirmar que fonte ZUP, tá? Então não tirei esse artigo de lugar, não, peguei lá da ZUP as novidades de Java 17. Deixa eu ver quem fez esse artigo aqui. Deve ter sido Otávio Santana ou Alberto, tá? O Alberto eu conheço, o Otávio Santana também, são desenvolvedores Java fodões aí. Então vamos lá. Permite que os argumentos em Java sejam passados por referência e não por copy. Não, nada a ver. Traz a característica de mutabilidade para os objetos criados a partir da classe. Também não. Permite implementar no Java o conceito de Virtual Extension Methods. Também não. Define um contrato claro sobre quais outras classes podem se estender. É justamente isso, tá? Então, a ideia do Sealed Class, né, selar uma classe ou interface, significa definir um contrato claro sobre quais outras classes podem se estender. No caso, selar uma classe ou implementar, né? Então, coloquei aqui uns conceitos aqui do... Ah, tá. A primeira, né, permite que os argumentos sejam passados por referência e não por cópia, tá? Então, isso aqui eu já botei um link aqui que Java, tá, pessoal, só permite passagem, tá, por cópia, tá? Diferença entre passagens, tal. E aqui ele vai falar conclusão. Cadê o Java aqui? Java não suporta passagem por referência, tá? Inclusive é uma questão que é bem famosa essa aqui. Então Java só faz a passagem por cópia de valores, tá? Pô, Rafa, mas quando eu estou passando objetos, isso, está passando uma cópia do endereço de memória, tá? Então aqui é a letra D. Então um conceito novo, tá, do Sealed Classes. Cadê o artigo aqui da ZUP? Tá? Sealed Class. Deixa eu ver se ele mostra um códigozinho maroto aqui pra gente. Tá aqui, ó. Então essa classe está selada. Então ela sealed essa classe aqui, eu selo essa classe e depois eu permito somente essas classes, né, herdem dela. Basicamente isso, tá? Então, um conceito novo, não existia no Java, tá? Como no edital de vocês tem Java, eu quis trazer as novidades aí do Java 17. Já está encaminhando para o Java 19, então, de repente, né? Vamos lá, próximo. JavaScript possui uma função cuja capacidade é executar uma instrução a partir de uma string. Qual é essa função? Eval foi uma questão bem tranquila aqui, tá? Inclusive não é uma boa prática usar o eval, tá? Tem alguns artigos aí falando sobre isso, tá? Porque usar eval não é uma boa escolha, tá? Porque, enfim, você pode estar executando códigos maliciosos aí, né? E eu trouxe um pouquinho aqui sobre a função eval.
Galera, infelizmente JavaScript, dessa vez eu tentei ser mais teórico do que prático, né? Porque até então eu estava trazendo muito código, né? De Java, JavaScript e Python, e dessa vez eu tentei trazer um pouco mais de teoria. Não é muita pegada da FGV, mas eu quis trazer as duas abordagens, tá? Então, quando é teórico, cara, pode cobrar qualquer coisa, né? Cobrei o Seed Class, um conceito super novo, e Eval, um conceito super antigo. Então, beleza, função 3 aqui. Qual função no Git tem a capacidade de remover recursivamente todos os arquivos que estão no estado untracked? Cacete. Aqui haja comando, hein, galera. Mas nesse caso aqui, ó, é o git clean, tá? Então, o git clean é o responsável justamente por fazer isso. Ele pega tudo que está como untracked e quando você dá um clean, ele remove tudo. Ele poderia cobrar as opções, né? O que eu acho mais difícil, né? Mas é uma questão altamente plausível de ser cobrada e até coloquei questões parecidas aqui que caíram, né, no concurso, ó, git checkout, git stash, git remove, git add, tá? E outras questões aqui que também foram cobertas aqui, tá? Operação checkout, operação fork, né? Então, assim, galera, comandos de git, né? Vocês viram aí que já foram cobrados em extensão. Então, tentei trazer um comando diferentão aí para vocês, né? Questão muito boa essa aqui, eu me orgulho de ter feito ela. Eu com certeza erraria se eu estivesse fazendo essa prova, tá? A partir do código escrito em Python, o valor impresso pela variável definida com i será AD. Então aqui tem alguns conceitos, tá? O primeiro deles que eu queria que você ficasse mais ligado é o list comprehension. Por quê? O Python já foi cobrado pela FGV a questão do lambda na CGU. O Python na FGV do TCU já cobraram os generators, tá? E eu tô chutando aqui, assim como eu chutei lá que na CGU ia cair lambda e caiu, eu tô chutando que na de vocês vai cair algo relacionado a list comprehensions, tá? O que é isso aqui? É uma forma pythônica de você manipular uma string, ou desculpa, um array e transformá-lo em algo, tá? Então, assim, é uma alternativa, por exemplo, para você fazer um método map. Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está transformando esse array de frutas aqui numa nova listagem, tá? Que só se tiver a letra A aqui em X, né? Então, eu posso fazer isso aqui ou posso fazer qualquer tipo de operação, tá? Aí vamos lá. Então eu fiz o estudante aqui. Isso aqui tudo era para enganar você, porque na verdade o peguinha está em outro lugar. Então definite self, né? E ano, self ponto underline ano, def idade, self, return 2022 menos self ponto underline ano. Até aí tá tranquilo. Aqui eu tô te cobrando um outro conceito, que é o conceito de properties em Python, tá? Então a ideia de uma property é você conseguir fazer, entre aspas, né, os getters e setters aí, tá? Muito entre aspas, mas é um decorator, beleza? Depois eu instancio vários objetos do tipo estudante, coloco numa lista, que é o e para cada elemento da lista eu vou varrendo ele, ó, for x em e, né? If x.ano maior que 1990, eu mando ele imprimir a idade desse cara. Então, x.idade. Tá? Nesse caso, como idade não é uma property, então eu tenho que chamar ela pelo método. Então, ele vai imprimir o x.idade, beleza? Só que o que acontece? Eu não quero que você coloque para mim, né, o resultado da impressão do código. Eu quero só o valor impresso pela variável i. Esse é o peguinha. E o que acontece? Para cada interação dentro desse for, ele vai imprimir o x.idade. Até aí tudo bem. Só que o retorno do print é none. E aí, para cada interação, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar um none numa nova lista, que é o i. Cara, tô com aqueles mosquitos invisíveis que você acha que tem um mosquito, mas não tem. Você fica sentindo isso. Mas aí na hora que você vai ver, de repente é um mosquito.
Então, galera, esse foi o peguinha. E já caiu esse peguinha aqui em prova. Por isso que eu quis fazer. Só que eu dei uma garibada aqui, né? Então eu preciso que você dê uma olhada em properties. Eu acho interessante, tá? Dá uma olhadinha em properties do Python, tá? Dá uma olhadinha nas properties. ah, Dá uma olhadinha também no list comprehensions, beleza? Então por isso que aqui o gabarito é letra E, tá? Está tudo correto. Como eu pedi para imprimir a variável i, né, o resultado é o retorno do método print. Né? Questão peguinha absurdo aí, tá? BPM CBOC, o que eu falei que ia cobrar aqui? Eu falei que ia cobrar o famoso as is e o to be, né? Então bem tranquila, né? O BPM provê o modelo as is, realizado o BPM prevê o modelo as is, realizado em uma primeira etapa, que compreende o desenho do processo como ele realmente é executado na organização, contendo seus erros e acertos, beleza? É isso aí. O método to be é o modelo ideal, normalmente representando um estado desejado e ainda não vivenciado pela organização, é isso aí mesmo. A anotação IDF consiste em um conjunto intuitivo de símbolos utilizados para mostrar a eficiência dos processos por meio de mapeamento dos processos. Recomendo bastante decorar essas definições aqui, tá? Isso aqui cai direto em prova. E uma das funções dos processos primários é realizar o gerenciamento de licenças de software contratados, tá? Não, isso aqui está mais para processos de suporte, tá? Até coloquei um link aqui, né, da onde o que seria, né, a definição aqui dos processos de suporte e como isso já foi cobrado em prova, tá? E essas questões aqui, ó, também super básicas, ó, já postei elas inclusive lá no Instagram, tá? Gerenciamento de processo de negócio, modelo as is, o modelo to be, tá? Então essa aqui era o tipo da questão que era para não zerar na prova, tá? Então bem tranquilo a letra C. Essa aqui é uma questão bem difícil, essa aqui é uma questão bem chatinha também, essa aqui é uma questão ok, mas não era muito fácil, e essa aqui é uma questão bem difícil. Então a questão mais fácil aqui por enquanto é a 5, tá? A respeito da modelagem multidimensional, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, várias afirmações, né, sobre o modelo relacional, tá? E por que eu cobrei isso aqui? Por causa que eu não sei se vocês viram, mas o edital da Cefaz Bahia, né? Aliás, edital não, eu quero a prova aqui da Cefaz Bahia. Deixa eu só pegar a prova da Cefaz Bahia aqui para vocês. Eu acho que naquelas análises de edital eu não fiz com vocês a prova da Cefaz Bahia, porque saiu bem recente agora. E a prova da Cefaz Bahia, a redação foi justamente essa aqui, né? Que é identificar os elementos centrais do modelo arquitetural de DW, composto por Kimball, apresente e descreva as características dos modelos multidimensionais suportados nessa arquitetura, e apresente 3 características de processamento OLAP DW. Galera, de 18 vagas, só uma pessoa passou nessa redação aqui e outras 2 passaram somente depois dos recursos. Então só 3 pessoas ocuparam, né? E era uma redação relativamente ok de fazer, mas por algum motivo a FGB pegou pesado aí nessa correção aí, tá? Então eu fiz essa questão muito baseado nisso, né? Então vamos lá. A tabela fato é a principal tabela do Data Warehouse, ela vai conectar nas dimensões. Nessa tabela são armazenadas 2 coisas: as métricas, que são os fatos propriamente ditos, e os foreign keys, chaves que servem para ligar os dados das dimensões com a fato. É isso aí mesmo. A modelagem dimensional do Kimball permite que os usuários construam vários esquemas em estrela para atender a várias necessidades de relatórios. A vantagem do esquema em estrela é que pequenas consultas de tabela dimensional são executadas instantaneamente. É uma das vantagens desse modelo também, tá? Então, eu quis entrar aqui mais na discussão do modelo estrela. Uma importante ferramenta do design na metodologia de Data Warehouse de Ralph Kimball é a matriz de barramento corporativo, a arquitetura de barramento Kimball, que registra verticalmente os fatos horizontalmente, que registra verticalmente os fatos e horizontalmente registra as dimensões conformadas. Aí aqui, galera,
entrando bem dentro do Ralph Kimball, né? Porque a gente vai lá, Kimball, bottom to up e o Iman top down, né? Aquela abordagem básica, mas tem muita coisa ainda dentro de Ralph Kimball e o Iman. Então eu quis trazer isso. E aqui como referência, que é o Enterprise Bus Matrix, tá? E aí em algum lugar aqui ele vai falar do Kimball, tá? Ó, created by Kimball, tá? Da Enterprise Bus Matrix. Eu nunca tinha visto esse conceito, tá? Mas salvo engano ele tá no Navat também. E eu acho que se você citasse na prova já seriam pontos a mais ali, né? Então é interessante aqui ir a mais nesses conceitos que depois que rolou essa prova eu falei, cara, o que eu posso ir a mais do Kimball, né? Além de falar do bottom-up e o top-down, né? E a modelagem dimensional de Bill-Iman é rápida de construir, pois não envolve normalização, o que significa execução rápida na fase inicial dos dados do processo de design, né? Então é errada porque o Iman trabalha de forma dimensionada, tá? E aqui embaixo eu botei um link para isso, beleza? Kimball Matrix, lá do Kimball Group, tá? Então, aqui ó, essa aqui é a matriz, tá? Então, assim, eu fui mais adentro, né, do Kimball porque já foi cobrado, né, cobrou, vai que ela vai mais fundo nesse cara aí. Então, questão bem difícil, mas acho que bem interessante também, tá? Pode-se dizer que ELT significa Extract Load Transform e na modernização do processo de ETL, pois ao contrário deste, ele é mais ágil para o carregamento e processamento de dados, pois ele inverte a ordem de transformação das informações da abordagem tradicional do ETL. Contudo, pode-se dizer ainda que é uma das vantagens que o ETL tem sobre o ELT ainda é. Então, como vocês sabem, né, eu sempre gosto de fazer questões que envolvam vantagem e desvantagem, porque eu acho que ajuda a entender bem o sistema, o modelo, tá? Então, nesse caso aqui é uma questão que eu estou te perguntando. Tá, beleza, o ELT e ETL, LT como mais novo, né, você já deve estar acostumado a saber das vantagens dele, mas quais vantagens ainda tem de ser feito o ETL? Então, eu gosto bastante desses artigos que comparam um com o outro, tá? E eu exploro bastante isso aqui em prova, tá vendo? Esse quadro aí, ó. Então eu acho que isso logo em breve, né? O conceito de ELT já está sendo cobrado fortemente pelas bancas, tá? Agora acho que em breve vão começar a cobrar os trade-offs, tá? Então uma das vantagens ainda que o ETL tem sobre o LT é justamente resulta em um processo com dados mais limpos, tá? Permite uma implementação mais rápida? Não, é LT. Evita a escalabilidade usando a força do processamento de dados para a transformação? Não, esse aqui é LT. Se integra de forma fácil com os dados não estruturados? Também é LT. É mais apropriado quando se lida com muitos dados que requerem atualizações frequentes? Também é LT. Tá? Trouxe também um outro artigo da IBM aqui para vocês, tá? Do ELT versus ETL. What's the difference? Eu gosto muito da explicação desse cara aqui. Eu gosto muito dessa mecânica da IBM, né, que é usando essa didática aqui de vidro, né? Acho show de bola. Recomendo muito dar uma lida, né? Ver esse vídeo aqui, tá? E um outro artigo aqui que eu trouxe também, ETL versus LT, qual a diferença? Mais uma vez, falando dos vantagens e desvantagens aqui, ó. Esses quadros comparativos, ó, side by side comparison. Eu recomendo muito ir com isso aqui para a prova, porque eu acho que logo em breve as bancas... Porque por enquanto as bancas estão vindo num conceito bem levinho do que é o LT, né? Mas eu acho que logo em breve elas vão aumentar o nível, tá? E eu disse que ia cobrar isso, né? TL, LT. Vamos para a questão 8 aqui, a respeito das noções básicas de governança de dados, segundo o Dama da MBOK, assinale a alternativa correta. Então aqui é uma questão bem decoreba, né? Eu fui lá no Dama e peguei as definições de lá, cara. Não tem muito o que fazer não, infelizmente. Foi bem decoreba isso aqui, tá? Não é um assunto que eu domino, mas sobrou esse assunto aqui pra mim. Então eu fiz umas questões mais decorebas, assim. Então vamos lá. Governança de dados é definida como o exercício da autoridade, controle, planejamento e monitoração na gestão dos ativos de dados,
uma definição correta, ó, correta. Data governance defined as the exercise of authority and control, planning, monitoring, enforcement over the management of data assets, tá? Um modelo lógico ou físico pode ser considerado um metadado técnico de uma organização. Puxadíssima essa questão, tá? E aí eu peguei justamente desse link aqui, ó, que ele fala um pouco das especificações, né, de metadados aqui. Metadados, metadados, tá? E aí ele fala aqui, ó, de metadados técnicos, metadados de técnico e o metadados de negócio, tá? Então eu trouxe essa definição aqui e eu acho que não vi as bancas ainda explorando isso, né? O que é metadado técnico e o que é metadado de negócio, mas eu gostei aqui de colocar no simulado, tá? Então, correta também. A 3, governança de dados deve considerar as diferentes organizações, sua cultura e os desafios peculiares de cada uma delas. Ela é separada de governança de tecnologia da informação, tá? Também Ctrl+C, Ctrl+V, ó, Data Governance Programs should take into account distinctive organization, cultural issues, and the specific data management challenges and opportunities within the organization. Data Governance separate from IT Governance, tá? Então, é separar a governança de dados da governança de TI, tá? Então, uma definição aqui que eu gosto bastante, porque as bancas gostam, né, de cobrar, principalmente lá no Cobalt, né, separar a governança de gestão e tal. Um dos objetivos da governança de dados é gerenciar os conflitos internos e riscos estratégicos, tá? Erradas são funções da governança, tá? E não da gestão. Esse foi o erro da banca, esse foi o erro o peguinha da que eu quis colocar, porque tem um conceito de data governance, tá? Que é ensure data is managed, ou garantir que o dado é gerenciado, e o data management, né? Gestão de dados, managing data to achieve goals. Então, gostei bastante porque é bem cara de banca, né? Confundir o que a governança faz e o que a gestão faz. Então, bem típica questão de prova. Nunca vi sendo cobrado em prova dessa forma, mas me orgulhei de ter feito essas questões aí, tá? Bom, pessoal, essa foi a correção do simulado 6, tá? Espero vocês lá no simulado 7, que já já eu vou gravar, tá? E é isso. Muito obrigado a todos aí. Compartilhem os nossos canetas pretas aí, que nós precisamos de vocês, beleza? Grande abraço, pessoal. Até mais.